Bom, então vamos nessa, né? Para quem está vendo a gravação, né, eu estava falando aqui com o pessoal que esse encontro, a gente não vai avançar ainda inteiramente no livro 4, mas eu vou fazer um apanhado geral dos principais problemas para a gente conseguir avançar de um jeito mais íntegro, né, na proposta da República. Porque assim que a gente passa do meio ali do livro 4, mais ou menos, né, o Platão já vai introduzir o que daquilo que é chamado da metafísica, né, da República. Então, é basicamente conhecido como teoria das ideias, né, ou teoria das formas. E o Platão ele vai colocar ela seguindo a proposta dele da discussão sobre a cidade, sobre a justiça e tudo mais. Por isso que eu queria que a gente tivesse essa base um pouco melhor, né? Eu percebi que a gente passou, não digo muito rápido, né? Mas talvez a gente tenha esquecido algumas coisas nos nossos encontros. Então, estou fazendo esse apanhado geral justamente para a gente conseguir retomar isso tudo, né? Então, vamos lá, né? O livro da República começa, então, com aquela discussão do Sócrates, com o Céfalo e Polemarco, né, que a gente já viu, e a importância, então, que existe para o Sócrates de se construir um conhecimento baseado não em opiniões que a gente absorve, mas no esforço crítico, né, no esforço ativo de construir essas opiniões coerentemente, né, seguindo uma argumentação coerente. Uma questão importante para a gente entender o Platão como um todo, né, não só aqui na República, mas nos outros diálogos também, é que o Platão ele é extremamente antidogmático. O Platão ele não tem um sistema filosófico, um sistema de ideias. Ele não diz exatamente assim claramente o que ele quer dizer, né? Então Platão ele não escreve um tratado, por exemplo, né? Ele escreve os diálogos filosóficos, diálogos que não deixam, por exemplo, evidente qual é exatamente a opinião do Platão, mas fazem evidente, pelo menos, a discussão e os problemas que ele levanta ali naquele meio. Né? Uma questão interessante do livro 3 também é a figura do Trasímaco, né? O sofista, que conversa com o Sócrates, porque ele clama, né, que o Sócrates ele sim estava sofismando com o Polemarco, controlando de certa forma os rumos da discussão, né? E para chegar num ponto onde simplesmente o Sócrates refuta o Polemarco e segue a vida, né? Para quem já leu algum diálogo de juventude, né, do Platão, aliás, né, só um parênteses, essa divisão entre o Platão juventude, maturidade e velhice, ela é puramente para fins didáticos, né? A gente, no fim das contas, não tem certeza mesmo se o Platão escreveu primeiro os diálogos de juventude, depois os diálogos de maturidade, por fim os diálogos de velhice, né? Não há como ter essa certeza nos estudos sobre Platão. Eu, pessoalmente, né, eu sigo a linha de que existe um desenvolvimento das ideias no diálogo, né? Tem, mas dentro do meio acadêmico, inclusive, é muito controversa essa opinião e tem vários adversários, né, de dois lados. Mas basicamente eu acho que uma boa maneira, né, de da gente enxergar o problema, né, dessa cronologia dos diálogos. Mas enfim, fechando parênteses, né? Para quem leu algum diálogo caracterizado, né, encaixado como da juventude do Platão, percebe que o estilo de Sócrates é basicamente o seguinte, né? O Sócrates encontra uma figura que clama possuir um determinado saber específico. Então, por exemplo, ele vai falar com o general e o general clama saber o que é a coragem, né? Ele vai falar com o sacerdote e o sacerdote clama saber o que é piedade. Né? Enfim, por aí vai, né? A amizade, o amor, etc. São os temas ali desenvolvidos, né? Entre outros, né? E a postura do Sócrates é aquela do só sei que nada sei, né? Então ele sabe acerca da própria ignorância acerca do tema, mas ele é capaz de investigar a coerência ou não da definição que está sendo apresentada para ele naquele momento, né? Então, o que acontece basicamente no diálogo é o seguinte: o Sócrates ele refuta a definição que é apresentada ou as definições que são apresentadas, e quando chega na hora do Sócrates
Então ele próprio dá a definição dele, né, com cortesia, assim, e ele disse, não, eu não sei, né, por isso que eu perguntei para você. E aí, normalmente, né, o interlocutor fica, fica angustiado com isso, né, fica perplexo, e aí tem várias reações possíveis, né, ou eles caem numa risada e a discussão acaba ali, ou Sócrates é xingado, etc, etc, né? Ou Sócrates é escorraçado do lugar que ele está, enfim. Mas basicamente termina numa, o que em grego chamaria de aporia, né, aporia em grego é literalmente sem saída, né? A gente pode traduzir como dificuldade, perplexidade, etc. Mas é uma falta de saída, né? Uma falta de poro, né? Uma falta de saída. Ok? E o livro 1 termina exatamente assim, né? O Sócrates refuta todas as definições do Trasímaco sobre a justiça e, inclusive, provoca uma incoerência, né, dos argumentos do Trasímaco. Ele força ele a admitir as conclusões do argumento dele. E o Trasímaco fica insatisfeito com isso, né? Ele se sente derrotado, então, na discussão intelectual com o Sócrates, né? Uma distinção importante para essa conversa do sofista, né, Trasímaco, com Céfalo e Polemarco, é que Céfalo e Polemarco são pessoas, de certa forma, comuns, né, da Grécia. Enquanto o sofista, ele tem uma formação intelectual extremamente robusta, né? O que torna ele um adversário difícil, né, em questão de argumentação, em questão de, enfim, né, ele pode encontrar muitas saídas, muitos argumentos que podem safar ele daquela situação. Agora, olha que interessante, o compromisso com o compromisso do Polemarco e do Céfalo, né, é não exatamente com uma coerência argumentativa, mas com a prática da virtude, né, de certa forma, ou pelo menos do que eles acham que é a virtude. Então, mesmo eles sem uma base intelectual, né, sem uma base filosófica, eles têm ainda assim uma virtude moral, né, que é, pelo menos, decidir fazer o bem, né, o que eles pensam que seja o bem. Enquanto o Trasímaco, ao contrário, né, ele não tem esse compromisso com a virtude e busca, sobretudo, ganhar na discussão, né. Essa é uma das críticas mais importantes do Platão aos sofistas, né, de que eles tinham esse descompromisso, de certa forma, com as consequências do que eles ensinavam, né? Então, essa ruptura, né, da relação mestre-discípulo, basicamente, né? Onde o discípulo, ele também aprenderia com o mestre as virtudes, né, morais, né? E não só as ferramentas intelectuais ali, né? Ok? A questão é que no livro 2, o Platão ele percebe, então, né, essa insuficiência do método socrático para elaborar a problemática da discussão. Né? Porque assim que você mina as definições que lhes são apresentadas, surge um vazio na cabeça do ouvinte. Né? Então, aqueles personagens que foram refutados por Sócrates, eles sabem agora que eles não sabem. E aí, o que é que acontece? Né? É muito fácil para alguém que tem as suas definições destruídas, né? Tem a sua, certa forma, sei lá, seu guia de vida destruído, né? Cair num certo ceticismo, num certo cinismo, né? De um sofista. Então, por exemplo, o Trasímaco, ele percebe também que a definição do Polemarco está equivocada, né? Tem ali incongruências, né, sobre o que seja a justiça. Mas qual que é a questão do Trasímaco? Percebendo essa insuficiência da definição do Polemarco, ele não busca suprir essa deficiência com uma busca filosófica sobre o que é a justiça. Né? O Trasímaco ele vai simplesmente se deter no ponto em que ele fala, ora, essa definição de justiça é insuficiente, logo a justiça é relativa, a justiça não existe. Né? Então ele cai num relativismo, né, para alguns autores, e para outros autores até num amoralismo. Né? Então, numa postura filosófica que rejeita completamente qualquer tipo de valor transcendental, digamos assim, né? Não no sentido transcendental no sentido superior, né? Qualquer tipo de valor superior, tá? Essa é a postura clássica dos mais ferrenhos adversários sofistas do Platão, né?
Então, no diálogo Gorgias, por exemplo, a gente vai encontrar o Gorgias, né, o sofista, defendendo uma postura similar, né? Mas também o Cállicles, que é uma outra figura que aparece no Gorgias, muito parecida com o Trasímaco, né, nesse ponto. E, por fim, né, os estudiosos dizem que o Trasímaco é a expressão máxima dessa postura relativista, amoralista que o Platão veria nos sofistas. Né? Ok? Tudo bem até aqui? Vou continuando aí, se vocês quiserem, podem me interromper também, sem problemas. Então, no livro 2, o Platão ele vai buscar suprir essa dificuldade metodológica. Né? E aí, então, né, se a gente tinha dúvidas se o Platão expressava um Sócrates histórico ou não, o fato é que o Sócrates do livro 1 emprega um método de busca filosófica radicalmente diferente do que o Sócrates do livro 2 da República. Né? O Sócrates do livro 2 ele vai operar, né, basicamente em um monólogo. Né? Mas antes disso a gente tem, né, a seguinte insatisfação dos discípulos dele que expressam, então, essa própria insatisfação do Platão acerca do método de Sócrates, né, em certa medida. Reparem o seguinte, né, só um parênteses também. O Platão aqui, ele não está fazendo uma crítica que rompe o vínculo dele com Sócrates, tá? Ele deixar isso muito claro. Se fosse isso, ele muito provavelmente não usaria o Sócrates como seu principal interlocutor. O Platão, antes disso, né, ele se considera também ele dotado da mesma missão do que o Sócrates, né? Dessa busca filosófica, dessa promoção do conhecimento. A diferença é que o Platão ele busca então integrar ao método de Sócrates um novo método. Então ele busca melhorar o método de Sócrates da contribuição dele, né, da filosofia, desse modo, e não rejeitar aquilo que o Sócrates ensina, tá? Quando eu falo da crítica dele ao método de Sócrates, é uma crítica nesse sentido, né? Então ele tem uma visão acerca de certas dificuldades que esse método impõe e fala, ora, eu vou então da minha forma tentar suprir essas dificuldades com um novo método. Tá? Então é nesse sentido que ele faz a investigação dele no restante da República. Não é porque ele rompeu com Sócrates, nada disso. Tá? Ele ainda considera, e isso é visível nos diálogos, né? Não só na República, mas em todos os diálogos, que o Sócrates é o grande mestre da vida do Platão, né? O grande mestre. Mas enfim. O Glauco e o Admanto, que foram, né, no mundo real, né, fora dos diálogos, dois irmãos do Platão, né, e são também, né, no diálogo, dois irmãos do Platão, eles então expõem um sentimento que fica neles e também fica no interlocutor que teve as definições rejeitadas pelo Sócrates, né, que é um sentimento de insuficiência. Eles dizem basicamente o seguinte, né, ora, Sócrates, nós acreditamos com você que a justiça seja boa e que a vida do justo é melhor do que a vida do injusto, mas eu não acho que você conseguiu desbancar completamente aquilo que o Trasímaco disse, né? Então eles querem uma defesa da justiça mais ferrenha, né? Uma defesa que busque definir, não simplesmente definir, né? Mas que busque defender a justiça sobre o que ela é por si mesma, né? E não defender a justiça com base na reputação que se ganha por ser justo, com base nas coisas boas que se ganha por ser justo, né? Oi, Cássia. Nem nada do tipo, né? Oi, Cássia, o seu áudio tá mudo. Desculpa, gente, eu esqueci que o link já está no grupo, ainda bem que a Maria Eugênia mandou. Obrigada, viu? Quando eu começo a dar aqui, eu nem vejo o WhatsApp, eu até fecho aqui para não atrapalhar. Eu já tô 10 minutos atrasada e eu estou esperando o link e o link esperando eu. Vamos lá, então. Mas a gente está fazendo, Cássia, um apanhado do que a gente viu até agora, né? Esse é basicamente um encontro de revisão, né? Tá. Justamente porque eu percebi que a gente avançou, às vezes muito rapidamente, né? Livro 2, livro 3, não se atentou aos pontos essenciais, talvez.
E se encontra para a gente fazer um apanhado, porque depois disso, né, já no livro 4, Platão ele vai entrar com a parte mais pesada do livro, né, a parte metafísica do livro. Ah, tá. Eu estou no 3 também, porque eu li o 2 e o 3 de novo. Eu li o 2 de novo e agora eu estou lendo o 3 de novo. Tá, E legal. ainda bem que eu fiz isso, porque agora estou assimilando melhor. Ah, que bom, que bom. Bom que tá facilitando. É. Começa a ficar mais claro, assim, né? Verdade. Esses textos antigos, pessoal, é muito difícil a gente entender de primeira, na primeira leitura. Nossa, muito difícil. Só se alguém, sei lá, for um gênio, algo assim. Mas eu, pelo menos, sempre tive dificuldade, assim, na compreensão. Só com muito estudo mesmo. Ok? Então, né, retomando. Essa dificuldade do livro 2, ela vai ser suprida com um novo... Aliás, né, a dificuldade levantada no livro 2 vai ser suprida com um novo método pela parte do Platão, né, e do Sócrates. Esse método é justamente um método que a gente pode chamar, talvez, de analógico, né? Não é exatamente analógico, né? Mas é um método onde o Platão ele busca fazer o seguinte. Ele diz, olha, eu não consigo, nesse momento, saber o que é a justiça no ser humano. Porque, enfim, é muito difícil, né? Você visualizar isso com clareza. Então, já que eu não consigo visualizar algo tão pequeno, né, com precisão, eu posso aumentá-lo para ver se eu consigo enxergar aquilo que em letras miúdas estava escrito em letras maiores, né? Basicamente é esse método. Então, por isso, Sócrates vai tentar investigar como se deu o nascimento da justiça na cidade dos homens, né? Na cidade justa. Basicamente, a analogia que ele faz é a seguinte, né? Que o homem, o ser humano, né? Justo, e a cidade justa compartilham uma mesma coisa, que é esse adjetivo, né, da justiça, essa característica da justiça. Então, no homem justo e na cidade justa, a gente poderia encontrar a mesma coisa, né? Que é essa essência da justiça. Não é porque, né, esse ponto é importante, não é porque o homem ele é igual à cidade, tá? O Platão ele não dá esse salto. Ele diz que o homem justo possui uma característica que a cidade justa também possui. Porque a diferença é que, né, ele diz até no finalzinho do livro 3, eu acho, uma coisa nesse sentido, né? De que, por exemplo, vamos imaginar duas coisas que são feitas da mesma coisa, só que uma é maior e outra é menor, né? Então, por exemplo, sei lá, o que eu estou vendo na minha frente, né? Um guarda-roupa branco e uma gaveta branca, né? Eles são diferentes, compartilham uma mesma função e tal, mas são diferentes, mas os dois são brancos, então eu posso encontrar a mesma brancura, digamos assim, nos dois. É basicamente esse movimento que ele faz, né? O homem justo e a cidade justa, por eles serem, né, ditos justos, a gente pode então fazer essa analogia, né? Encontrando justiça na cidade, a gente encontra a justiça no ser humano justo, tá? E aí, então, ele vai fundar uma cidade em palavras, né? Como é clássica, né? Essa descrição. Fundar uma cidade em palavras, né? E a palavra que ele usa aqui, né, em grego, é mitos, né? Então, fundar uma cidade, né? Em um mito, digamos assim, né? Tá? Essa cidade, ela tem uma característica que o Platão ele coloca logo de início, que é que uma pessoa só deve ter uma função dentro dessa cidade. Qual é a justificativa disso? Esse princípio é muito importante, tá, pessoal? Isso vocês vão encontrar nos artigos, nos estudos, etc., de formas diferentes, né? Mas no geral, ele se chama princípio da especialização. Né, princípio da especialização na República. E essa questão de que uma pessoa só pode fazer uma tarefa. Né? Qual a justificativa disso? Porque alguém que ocupa inteiramente o seu tempo de trabalho em uma só tarefa desempenha ela melhor do que se ocupasse metade do tempo em tarefas diferentes. Né? Isso é quase óbvio, né? Certo? Mas o Platão, ele então coloca que esse deve ser o princípio regente, digamos assim, né?
e de que o agricultor só deve ser agricultor, por aí vai, né? O guerreiro só guerreiro e tal. Como a gente viu, essa cidade que ele cria, ela não é simplesmente uma cidade que busca uma natureza humana utópica, mas é uma cidade, em certo sentido, realista, né? Que fala, não, né? Os seres humanos, eles têm um desejo pelo luxo, né? Eles têm essa tendência a buscar um abastamento, né? Por isso que uma cidade utópica, digamos assim, ela é rejeitada logo no primeiro momento, né? Quando o Glauco olha para aquilo, né, vê uma cidade sem luxo, uma cidade é, sem comidas elaboradas, sem leitos confortáveis, né? E o Glauco diz: Nossa, Sócrates, mas essa parece ser uma cidade de porcos. Né? Então, com base nessa crítica, o Sócrates fala o seguinte, né? Olha, né, Glauco, eu discordo, né? Mas então você quer o luxo e talvez isso nem seja tão ruim, né? Isso, talvez nem seja ruim, porque faz parte da natureza, de certa forma, né? Só que essa busca pelo excedente, né, faz a cidade ter a necessidade de uma classe, né, de pessoas que façam então essa proteção, né, esse intermédio de relações internacionais e defesa da cidade, né? E essa classe é a classe dos guardiões, né? Em grego é phylax, né? Guardiões. Phylax, em grego, é ao mesmo tempo aquele sentinela, por exemplo, né? Aquele que fica de vigia, né? Tem o verbo grego que é filatem, que é fazer vigia, montar guarda, né? Então, o guardião é, literalmente, né, se a gente fosse traduzir, é o guarda, aquele que monta guarda na cidade. Justamente porque a função do guardião é a de preservar, de montar guarda, de fazer vigia sobre os princípios da educação, né? Essa é a função mais importante do guardião de longe, assim, né? Mas enfim, né? Depois que é introduzida a classe dos guardas, o Platão ele fala o seguinte, né? Ora, esses guardas, né? Assim como os outros artesãos, né? Tinham um certo tipo de inclinação para aquela tarefa, né? Qual que é a inclinação que ele diz, né? Por exemplo, que um comerciante, aquilo que motivaria ele, né? Aquilo que daria a ele o brio de viver, seria fazer dinheiro, né? Então ele diz, olha, o comerciante ele vai ser muito mais engajado naturalmente em fazer dinheiro, em ter essa relação com a produtividade financeira, do que, sei lá, o gosto pela contemplação, o gosto por uma vida bucólica, algo assim, né? Então, olha que interessante. O Platão, ele diz que seres humanos têm naturezas diferentes, têm inclinações diferentes, né? Tem, a gente poderia usar, talvez, tem gostos inerentemente diferentes, né? E ele não fala que o comerciante, por ser movido ao dinheiro, tem uma natureza mesquinha. Isso é importante. A natureza dele é simplesmente de exercer a função de comerciante. Se ele, com uma natureza mesquinha, fosse deslocado para uma atividade, sei lá, de um guardião, por exemplo, aí sim seria algo ruim, né? Porque um guardião mesquinho, por exemplo, não pode existir. Né? Justamente, o guardião, a natureza daquele que deve desempenhar a função de guardião é, entre uma série de coisas, né? A coragem, né? Bem trabalhada. Isso deve ser a motivação principal, né? A coragem é identificar o bem geral, basicamente. Né? Ele vai falar essa definição no livro 4, se não me engano. Mas basicamente é o seguinte, né? Os seres humanos têm naturezas diferentes e com base nessa natureza, com base naquilo que motiva eles na vida, eles devem ser direcionados para tarefas, né? Para trabalhos que respondam a essa natureza, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Até aí tudo bem? Tudo bem. Essa educação que vai ser dada para os cidadãos, ela busca, sobretudo, identificar essa natureza, né? Identificar quem é guardião, quem vai ser o administrador, né? Quem vai ser o chefe da cidade, quem vai ser o guerreiro, quem vai ser ali o pessoal da classe produtiva, tá? Essa é uma das tarefas da educação. A educação do guardião, ela é música e ginástica, né?
E o Platão abre, então, com a discussão sobre a educação dos guardiões, aquela discussão sobre a crítica à poesia, né, que começa já no livro 2 e vai terminar no finalzinho do livro 3, comecinho do livro 4, tá? Essa parte é uma parte importante, uma parte famosa da obra do Platão, tá? Com a crítica da poesia, o que ele diz, né? Ora, devemos ensinar os nossos guardiões, né, com música e ginástica. Mas essa música e ginástica não pode ser qualquer música e ginástica, né? A música que a gente está falando não é simplesmente a educação poética que os gregos tinham, né, no tempo de Platão. Basicamente o que acontecia, né? Já falei para vocês, mas repetindo, era o seguinte: os gregos eles aprendiam a ler, a escrever, as condutas aristocráticas, etc., com base nos poemas de Homero, né, Ilíada e Odisseia, tá? Toda uma visão religiosa também estava baseada nesses poemas, né? Ou seja, acerca da imagem dos deuses, quem são os deuses, o que eles fazem no mundo, né? Como prestar sacrifícios, etc, etc. Isso tudo também ficava, de certa forma, delegado, né? Aos oráculos também, né? Mas, sobretudo, à tradição homérica, né? O Platão ele vai falar que a tradição homérica, como ela é apresentada ali naquele momento, ela não tem fins didáticos, não pode ter fins didáticos. Porque uma educação bem consolidada, ela deve gerar acessos, né, a bons exemplos. Exemplos de virtude, exemplos daquilo que deve ser feito, né, digamos assim, bons exemplos. Né? E a poesia homérica, ela não maniqueísta, né, de certa forma. Ela não tem ali o bonzinho e nem tem o malzinho. Né? Se você for ler a Ilíada, por exemplo, não é que os gregos são os bonzinhos e os troianos são os maus. Né? Na verdade, essas relações são extremamente fluidas, né, nas duas tribos, né, nas duas culturas. De forma que você não tem uma ideia fixa, né, uma ideia clara do que seja aquilo que é o bem, a vontade de Zeus, e aquilo que é o mal. Né? De forma que a gente pode muito facilmente confundir as duas coisas. Né? E cair no que, posteriormente, né, é dito como o caráter trágico, né, da poesia do Homérico. Ou seja, o caráter trágico não no sentido, né, de uma coisa ruim acontecendo, mas trágico no sentido de tragédia, né, de levantar reflexões acerca da condição humana a partir de um ponto de vista complexo, né, ponto de vista onde não trata as coisas como isso é isso é aquilo, tá tudo muito bem distinto, né. Nós seres humanos temos uma dificuldade em aprender o nosso lugar, né, no mundo. Então esse é o caráter trágico da poesia do Homero. O Platão, né, abrindo parênteses, tem em certa medida um ponto relevante a isso, e talvez ele considerasse, a gente possa considerar ele como concordando com o próprio Homero, né, ou a tradição homérica. Porque os poemas de Homero, eles não foram originalmente desenvolvidos com propósitos didáticos, né? Você usar a Ilíada e a Odisseia para ensinar as crianças, essa foi uma adaptação grega, né, dos poemas da Ilíada e Odisseia. Então eles não foram feitos com esse propósito de serem didáticos, né? Foram feitos simplesmente com o propósito religioso, de contar as histórias dos heróis, dos deuses, sobre um ponto de vista literário mais abrangente, né? Dentro do estilo literário que estava sendo proposto, né? Da poesia épica. Então, talvez, né, haja essa concordância entre Homero e Platão em não utilizar os seus escritos, né, como didáticos. O Platão, então, ele faz uma crítica enorme à poesia homérica como ela é apresentada na educação dos jovens, e ele diz que, num primeiro momento, ok, né, pode ficar aquilo que for bom, mas a gente deve se atentar a uma outra condição da poesia, né, que não diz respeito simplesmente ao seu conteúdo, né? Que a gente já viu que ele faz a crítica na imagem dos deuses, como os heróis devem ser apresentados, a imagem do Hades, etc. Né? Mas a discussão que ele abre depois, né, numa altura ali do livro 3, é sobre a narrativa e a forma. Né? Aliás, desculpa, né? Escrevi errado.
sobre a forma da poesia, né? Se ela deve ser narrativa ou se ela deve ser mimética, né? Imitativa, tá? O Platão ele diz que a imitação ela traz alguns problemas. Qual é o problema principal aqui? É que imitando, nós, de alguma forma, precisamos abdicar de uma integridade psicológica para dar espaço a um outro que vai atuar em nós. Então, por exemplo, se eu quiser aqui imitar, sei lá, se eu quiser imitar o Batman, por exemplo, eu tenho que falar, olha, Henrique Tinoz, né? Você vai ficar aqui de ladinho, seus valores vão ficar aqui de ladinho, e agora você vai dar ao seu corpo o espaço de uma outra psicologia, a psicologia do Batman, né? Então, eu, Henrique Tinoz, enquanto estou interpretando Batman, eu, ao mesmo tempo, sou eu, mas também abrigo essa identidade psicológica de outro, né? O Platão diz que isso é problemático no seguinte sentido, de que se o outro que está sendo imitado for um vilão, por exemplo, né, o desastre é iminente, né? A gente pode ver, porque você imitando o vilão, você ao mesmo tempo está assimilando e conhecendo em você mesmo esses sentimentos que levam o vilão a se caracterizar como vilão. Só um exemplo, né? Que talvez o Platão diria hoje em dia. Em 2008, por exemplo, quando o Heath Ledger, né, aquele ator que interpretou o Coringa, deu uma entrevista em 2008, ele disse que interpretar o Coringa, né, atuar como o Coringa ali do Batman, né, o Joker, fez com que ele se desestabilizasse, né, emocionalmente. Então, quando a atuação é realmente levada ao ponto profissional, né, a sério, ela traz também esse tipo de problema, né? Enfim, longe de mim de falar que essa foi a causa da morte do Heath Ledger, né, algo do tipo. Mas, enfim, ele, por conta dessa condição, teve que tomar uma série de remédios, né, e o descontrole nesses remédios acabou levando ele a ter uma overdose acidental e tal. Mas, enfim, fechando parênteses, né? Talvez seria um ponto, né, uma discussão acerca da imitação que o Platão levantaria hoje em dia, né? Se é realmente benéfico, não só para o ator, né, mas para a cidade como um todo, ver esses exemplos, né, esses vilões em cena. Para a gente ter uma ideia da relevância que era a imitação na cultura grega, nas tragédias, né, no teatro das tragédias, quando você tinha uma cena muito forte, assim, de um assassinato, uma cena de batalha, uma cena de morte e tal, ou seja, algo assim muito sensível, sabe? Ela não era encenada no palco. Ela era contada através de alguma testemunha ocular. Então, quando alguém precisava falar, olha, alguém morreu desse jeito, né? E para isso aparecer em cena, aquilo não era encenado. Um mensageiro ia e contava sobre a cena, porque a sensibilidade daquele momento, né? A tecnologia, principalmente, né? Que o teatro apresentava naquele momento era tão enorme, tão impactante, que esse tipo de cena teria de ser evitada, né? E é até engraçado, né? Porque hoje em dia a gente gosta de ver isso nos filmes, né? Filmes de heróis, filmes de guerra, etc. A ação é basicamente o que deixa a gente preso, né? A nossa atenção presa no filme. Mas para um grego seria horrível, né? Ver essas cenas em detalhes, né? Explícitas assim. Ok? Então Platão diz o seguinte: olha, se a pessoa que for imitada, né, for uma pessoa boa, um exemplo de virtude, aí ok, né? Mas existe uma outra ressalva. Qual que é essa outra ressalva? Bom, o exemplo permanece o mesmo, né? Quando eu interpreto outra pessoa, eu deixo de ser um indivíduo e dou espaço a outra pessoa, né, dentro de mim, uma outra psicologia dentro de mim. Isso, em certa medida, fragmenta a noção individual, a noção da integralidade psíquica do ser humano que Platão tanto preza nos Guardiões. Porque a questão do guardião é que ele deve ser o mais sólido possível internamente, né?
mais robusto possível internamente, em questão de valores, em questão de obediência, em questão, inclusive, física, né, de força física, etc., né? Deve ser autossuficiente nesse sentido. Ele diz, olha, ainda que a pessoa interpretada fosse alguém bom, não é desejável que haja essa divisão, né, que haja essa ruptura psicológica, tá? Por isso, Platão ele faz, então, uma crítica à imitação no seguinte sentido, de que quando formos contar uma história para as crianças, né, para os guardiões, que ela não seja na forma imitativa, mas uma forma narrativa, né? Então, contando em terceira pessoa aquilo que viria a acontecer. Eu acho extremamente engraçado essa parte na República, porque eu não sei se vocês estão percebendo, mas o Platão, ele desde o livro 1 e até o livro 10, ele está fazendo o quê? Imitando Sócrates, o Glauco, o Edmanto, né? Ele está representando esses personagens na literatura. Então, olha que paradoxo, né? O Platão faz uma crítica à imitação, falando que a gente não deve imitar outras pessoas, mas ele próprio, na forma literária dele, imita o mestre, né? Imita o mestre, imita os irmãos, imita os seus contemporâneos, né? Se adapta das doutrinas contemporâneas, tudo mais. Então, não é tão simples assim entender esse paradoxo. Mas se eu puder dar uma chave, né, para esse entendimento, é basicamente o seguinte: o Platão ele não está falando para guardiões nesse momento. O Platão ele está falando para os futuros líderes da República, né? E quem são os futuros líderes da República? As futuras pessoas que estabelecerão a República, né? Essa cidade ideal, a Calípolis, né? Melhor dizendo, no mundo, né? Somos nós próprios, né? Então, o Platão, o que ele está tentando fazer é passar para a gente os códigos, né? A instrução para a formação desses guardiões, mas nós próprios não somos esses guardiões, né? Nós somos aqueles que daremos o primeiro passo, digamos assim, para a formação dessa cidade. Tá bom? Então, pelo menos nós, ainda, né, leitores, podemos ser contaminados por esse tipo de imitação, esse tipo de paradoxo, mas os guardiões, não. Tudo bem até aqui? Um comentário? Eu tenho 2 comentários, Henrique. Pode falar. Com relação à educação, a proposta que ele faz de educação de crianças e jovens, eu percebi que tem uma semelhança muito grande com a antroposofia, do Rudolf Stein, onde a criança na escola, primeiro que a escola para as crianças pequenas não é uma sala de aula como a gente concebe, mesa do professor, lousa, mesmo que sejam cadeirinhas coloridas, pequenininhas, não. A sala de aula é uma casa, é uma sala e uma copa e uma cozinha. Então, a criança aprende num ambiente como se fosse da casa dela. Então, o lanche a professora faz junto com eles, faz o pãozinho, corta a fruta. Então, eles têm uma relação como se estivessem numa casa. Eles não veem televisão, eles são desmotivados a entrar em contato com aparelho tecnológico, internet, e é tudo muito no tempo da criança, muito lúdico. Então, se a criança chegou a 7 anos de idade e ainda não tem maturidade para alfabetização, então, eles vão esperar até o 8º ano da criança. Quando ela se predispor à alfabetização, aí entra a alfabetização. Então, é bem no ritmo mesmo. E essa questão da interpretação, sabe o que está me fazendo lembrar? Da arte como terapia. Porque, veja bem, a arte, ela ajuda muito a psique a se manifestar. Então, quando uma pessoa interpreta alguma coisa, por exemplo, uma guerra, né, um guerreiro bravo, né, os horrores de uma guerra, ela pode entrar em contato com algum complexo que está recalcado, alguma dor emocional que está lá recalcada e aquilo vem à tona. Se ela não tiver como lidar com aquilo, pode acontecer o que aconteceu com o ator do Batman. Eu não estou dizendo que ele fez o Coringa, na verdade, né? Também não estou dizendo que foi isso que aconteceu com ele, mas pela história aponta para que possa ter essa relação. Então, por exemplo, uma moça que na infância tenha sido molestada sexualmente. Aquilo se resolveu de alguma forma, mas ela recalcou aquela emoção e seguiu em frente. Aí ela se tornou atriz. E aí, em um determinado momento, ela vai interpretar uma personagem numa novela, porque geralmente o teatro, o ator já recebe o texto inteiro, ele já sabe o que vai acontecer na peça toda. A novela, não. Eles vão, conforme vai o ibope, aquele personagem
vai tendo mais evidência, vai ganhando mais ibope, e eles vão alterando o texto. De repente, o personagem dela vai ter que passar por uma situação em que ela vai ser molestada sexualmente. Pode ativar esse complexo nela, trazer uma neurose à tona e ser muito complicado. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu achei muito inteligente da parte dele. Fazer com que... E a arte, tanto que existe o psicodrama, né? A arte é uma das... E parece, eu nunca fiz, nem nunca vi, mas parece que a constelação familiar também é um pouco assim. Interpreta momentos da vida familiar que algum assunto não ficou resolvido. E a arte, a interpretação ela mexe nesses complexos, ela traz isso à tona. Então, o arte-terapeuta, ele faz isso. Ele vai contando histórias, ele conta... Eu estou trabalhando agora com uma cliente, Chapeuzinho Vermelho. Só que a ideia é o lobo mau. O lobo mau, ele se disfarça da vovozinha. Então, quando que o mal se disfarça de sabedoria para nos enganar, para enganar o eu, que é Chapeuzinho Vermelho. Então, nós estamos bem nessa fase. Conforme vem em forma de conto, de teatro, de música, a psique vai se manifestando de forma mais confortável, mas tem que ter alguém ali para ajudar a segurar a bucha. Eu achei de uma inteligência ele chegar nesse ponto muito, muito bonito. Sim, a educação grega era toda pautada com base na arte, né? E o Platão, ele sabia, já que a arte ela tem um efeito psicológico tipo, muito, muito grande, né? Então, todas essas técnicas que vêm sendo desenvolvidas, né, que você citou, psicodrama, etc., que usam a arte como uma forma de terapia, né? A própria arte terapia, né? Outras formas de arte como terapia. De certa forma, o Platão, ele sabia desse impacto, né? E sabia que a arte, ela pode revelar, desencadear experiências psicológicas muito intensas mesmo. Obrigado pelo seu comentário, nossa, muito, muito bom. Pode falar, Maria Eugênia, depois fala o Lucas. Oi, Maria Eugênia, pode falar. Acho que eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Eles têm uma educação. Ixi, Eugênia, agora eu não tô ouvindo mais. Acho que tá travando, assim, a internet. Ixi. Tenta entrar, sair e entrar de novo na reunião pra ver se dá certo. Não tô ouvindo, não. Caiu tudo aqui, Ah, agora desculpa. foi. Agora foi. Caiu, desculpa, gente. Caiu internet aqui. De boa. Os guardiões, então, voltando, eles têm uma educação privilegiada, voltado para a coragem, não tem a poesia, aquela linha a mais. Que eles seriam o quê na prática? Diferente da população em geral. Eles têm. O que seria eles? Eles seriam mais assim, os filósofos? O que eles seriam, esses guardiões? Então, o Platão, ele vai falar. Por enquanto, ele só falou negativamente da educação, né? Ou seja, o que não pode ter, né? Ele vai falar positivamente da educação mais para frente, né? Mas, basicamente, aliás, mais para frente não, né? Até no. Mais para frente, mas no finalzinho do livro 3 ele já dá bastante indício, né, disso. Ele fala que a educação dos guardiões ela deve ser pautada para, de certa forma, estabelecer essa, essa coragem nele e Isso. uma identidade de gosto entre eles e a cidade. Então, por exemplo, eles devem compreender que o bem, para eles, é o bem da cidade, né, em certa medida. Então, é basicamente isso, né? Mas a educação, ela vem sendo descrita também, né? Música e ginástica. Só que a música, a boa música, né, de certa forma, e a boa ginástica, né? De forma a tornar eles aptos. E depois, né? Que assim, existem duas diferenças, né? A educação, ela não é uniforme para todos. Por exemplo, um guardião, ele pode seguindo até certo ponto na educação, e quando houver uma prova que ele não consiga superar, a educação para ele ali naquele momento. Ele não recebe mais informação, não recebe mais formação, né?
conforme ele for passando nas provas, etc., ele vai, então, ascendendo ao cargo de mero guardião auxiliar, digamos assim, né, de guerreiro, para se tornar o guardião perfeito, né, que aí sim seria o administrador da cidade. Mas o conteúdo da educação seria basicamente o seguinte, né? Ele teria, depois dos 20 anos, uma educação principalmente científica, né, voltada à educação matemática, educação física, assim, né, física, né, astronomia, etc, né, uma educação científica, né. Depois, passado esse período, ele só com, agora não me lembro exatamente a idade, mas eu acho que é com 50 anos, se eu não me engano, né, ele teria a formação filosófica argumentativa, propriamente dita, né? De ser apto a fazer esse esforço de crítica, né, a tudo aquilo que ele recebeu. Basicamente, a ideia do Platão aqui é que se a filosofia for dada antes para a pessoa, se ela conseguir fazer essa crítica antes de uma formação científica sólida, de uma formação moral sólida, ela vai fazer essa crítica errada e pode se tornar um sofista. Esse é o ponto. Né? A filosofia é extremamente perigosa para o Platão. Né? É até engraçado, assim, né? Porque eu estou treinando para ser professor no ensino médio. Mas o Platão, ele rejeitaria completamente a ideia de você ensinar filosofia para pessoas de 15, 16, 17 anos. Né? Porque é uma ferramenta extremamente perigosa. Uma ferramenta que promete poder, né? Essa é a questão. Você pode facilmente, se dominar a retórica filosófica, a argumentação filosófica, vencer uma discussão onde você não tem qualquer propriedade sobre o assunto, vencer uma discussão com um especialista no assunto que talvez não saiba tanto de argumentação quanto você. Então isso é relevante demais para o Platão. Né? Mas espero que eu consiga responder melhor conforme o Platão mesmo for dando esses indícios. Tá ótimo. Pode falar, Lucas. Oi, me ouve? Sim. Ótimo. Então, seria, na verdade, meu interesse com uma complementação ao comentário da Cássia, né? Acho que é inquestionável a potência que o teatro, como uma ferramenta, permite o ser humano de superação de si mesmo, né? Mas como a gente também vê, assim, toda vez que a gente vai ler os clássicos, né? Por exemplo, é muito comum, por exemplo, lendo Ética Nicômaco, do Aristóteles, por exemplo, sempre há uma busca pela definição do bem supremo, né? Então, posso ler rapidamente o início do livro 1, rapidamente mesmo. Toda arte, toda investigação e semelhante toda ação e toda escolha parece tender a um bem qualquer. Por isso, corretamente declarado que todas as coisas tendem ao bem. E aí, nesse intuito, ele vai falar, né, para o filho dele, que é Nicômaco, e Henrique me corrige caso eu esteja errado, ele vai explicar, digamos assim, que existe um método e existe, de fato, um bem supremo em que é necessário o trabalho de investigar. Fazendo esse paralelo com o ofício do ator, né? Se a gente fosse, por exemplo, pensar qual é o fim, por exemplo, da arte médica? Seria a saúde. Qual é o fim da construção? Aliás, qual seria o fim da saúde? Seria corretamente falar a arte médica. A embarcação para a construção naval. A vitória para a arte do general. E a riqueza para a economia doméstica. Então, assim, cada coisa tem um fim. Então, se a gente fizer essa analogia em relação, por exemplo, a experiência de catarse psicológica que o ator pode se sujeitar no sentido de experimentar um trauma e revivê-lo, é importante a gente lembrar que o ator, para executar bem o papel de bom ator, na busca pelo bem supremo, talvez o belo, seja a busca da arte, talvez fosse necessário que a gente pensasse da seguinte forma, e aí eu abro aspas para um dos maiores atores que eu admiro, que é o Yoshi Oida. Ele tem um livro que ele fala O Ator Invisível, em que ele fala essa frase que eu acho sintética e bem poderosa, assim, né? Abro aspas. Né? O espectador tem que esquecer o ator tem que desaparecer. O ator tem que mostrar a lua ao público e não mostrar a graça e a elegância do seu belo movimento ao apontar a lua.
O ator precisa se livrar do seu corpo pessoal para descobrir e personificar o corpo da personagem. Cada personagem que interpretamos é único, individual. Temos que procurar seu corpo específico. Então, assim, o que eu quero dizer é, ainda que a potencialidade do teatro, a ferramenta, possa nos ajudar no processo de autoconhecimento e autodomínio, né? Essa é a busca da humanidade. Então, eu creio que, na verdade, qualquer profissão vai nos fazer nos deparar com as grandes adversidades da vida. E seja reviver um trauma, seja de fato isso. Mas que o método investigativo do ator seria, na verdade, conseguir representar com verdade uma coisa que não necessariamente ele precisa viver. Então, assim, quando a gente assume essa possibilidade, a gente está, por exemplo, buscando a definição do belo através das artes cênicas. E aí eu só queria fazer esse comentário mesmo, né? Não no sentido de encerrar ou contrapor, mas de argumentar, por exemplo, a questão que a gente sempre se depara com os clássicos, né? Da definição de fato do bem supremo, de fato do que seria isso, mas também voltada aos ofícios, tendo que a educação para os guardiões, assim como qualquer profissão dentro da cidade justa, é sempre como posso dizer, o comerciante tem essa capacidade de gerar lucro, né? Gerar dinheiro, digamos assim. Isso como uma vocação, né? Então, como a gente eu acredito que esse comentário possa agregar nesse sentido de a gente poder desobstruir digamos assim, o papel da arte no sentido de assim, a aquisição de uma consciência ou a entrega de uma mensagem ao público, né? E o ator como um ator invisível, como diria o próprio Yoshi Oida. O ator é invisível e ele não pode mostrar os fios que, digamos, sustentam a marionete que é o personagem, né? Ele tem que, na verdade, desobstruir esse canal, né? E aí me parece que toda vez que a gente lê os clássicos, a gente volta a essa mesma mensagem de canalização, de devoção e de investigação. Perfeito, obrigado pelo seu comentário. Eu acho que é uma consequência ótima dos estudos com os clássicos, né? Da gente confrontar, de certa forma, as definições que nos são apresentadas com o nosso próprio convívio com esse tipo de definição. Então, o Aristóteles, né, só colocando parênteses, essa primeira frase do Ética Nicômaco, ela é extremamente platônica também. A gente vai encontrar na República aqui, né, que o Platão ele diz a mesma coisa, né, que tudo converge para o bem, né? Todas as virtudes que a gente está vendo, a coragem, temperança, sabedoria, etc., no fim das contas, elas convergem para esse bem supremo. E o Aristóteles, inclusive, né, ao contrário de Platão, ele tem uma visão extremamente positiva da função da arte para a cidade, né? Como você próprio falou, né? A arte para Aristóteles, ela é um modo das pessoas e do ator também experienciar coisas, explorar camadas da natureza humana que não seriam possíveis de experimentar numa vida comum, cotidiana, né? Então, por exemplo, sei lá, na tragédia dos persas, do Ésquilo, né? Que foi feita num contexto onde os gregos saíram vitoriosos sobre os persas e estavam celebrando, comemorando, né? A tragédia dos persas, ela busca interpretar como é que teria sido se os gregos fossem os persas sendo derrotados ali. Então, essa inversão de papéis e, de certa forma, uma simpatia, né, com aqueles derrotados, né, que não eram simplesmente alienígenas, outros desumanizados, mas também eles pessoas, né? Então, a arte tem essa função no Aristóteles aqui, né? Uma função curativa, né? Uma função importante para purgação, né? Como ele fala, para uma catarse de sentimentos ruins da sociedade como um todo. Né? Eu acho extremamente válido, extremamente válido. E esse comentário do Yoshioida é exatamente também aquilo que o Platão está falando acerca da abdicação do eu, né? Em relação a
aquilo que é interpretado, né? Meninos, diga. Fala para mim um papel que esse Yoshioida representou para eu saber que ator que é esse. Ele é japonês, Lucas? Pode falar, Lucas. Ele é japonês, ele é do nosso tempo, ele é contemporâneo. Eu não sei, na verdade, se ele... acho que há uma década ele estava na Unicamp dando uma palestra, uma coisa assim. Eu estou procurando uma foto dele justamente agora. Se por acaso então você depois eu mostrar. é que ele é um ator, digamos assim, do teatro mesmo, mas ele tem produção audiovisual. Inclusive, caso você tenha o interesse de assistir, né? Acho que o Henrique também partilha desse mesmo gosto que eu. A gente já trocou muita ideia sobre o Mahabharata, dirigido pelo Peter Brook, que é um inglês. Ele é um grande parceiro assim do Peter Brook, né? O Yoshioida. E, inclusive... Quer dizer que é o filme Mahabharata? Tem um filme Mahabharata disponível no YouTube, que dura o quê, Henrique? Umas 6 horas. Porque conta toda a epopeia hindu, né? E o Yoshioida interpreta o Drona, que ele é um dos preceptores dos Pandavas e dos Kuravas. Então ele na verdade treina tanto os Kuravas quanto os Pandavas. Isso aí. Olha que interessante essa foto, essa foto ampliada maior. Como tem a ver com a ideia do ator invisível, né? Porque o corpo, a roupa, ela se funde ao palco. E eu acho isso uma maestria, algo de muito assim, do entendimento, de discernimento muito, muito maduro sobre a canalização do ofício da arte, né? Então, se você, por exemplo, procurar o Mahabharata, você vai ver. Mas, assim, praticamente, se você quiser, não sei, né? Eu tive a oportunidade de assistir uma peça do Peter Brook já há mais ou menos uns 4 anos, né? Ele não era dirigida pelo Peter Brook, porque, sim, ele já é falecido. Mas mas tudo que você procurar, que você coloque esse nome, Yoshioida, e o Peter Brook, acho que você vai encontrar várias peças interessantes. E o Peter... Bom, veja, os caras interpretaram... Eles se propuseram a fazer uma Mahabharata, entendeu? Então, assim, acho que eles têm um nível de consciência também sobre a filosofia esotérica. E eu acho que é um tipo de ator à maneira clássica, digamos assim, fazendo uma paráfrase da nossa instituição. Porque ele busca, na verdade, o sentido original de cada coisa. Então, quando eu penso assim, sobre o apogeu de um profissional, eu penso sobre esse grau de discernimento de um homem que é capaz de abdicar de si mesmo para entregar algo de valor, né? Então, como ele coloca, né? O espectador deve ver a lua e não a graça e a elegância do gesto do ator ao apontar a lua. Então, acho que ele também coloca um pouco dessa linguagem simbólica oriental de que como se velasse um mistério que nos gera ainda esse fascínio para se aproximar dessa jornada. Então, é de fato um cara que eu acho que que vale a pena conhecer, né? Certamente. E é importante a gente entender também a problemática da discussão do Platão, né? Claro. Entendendo o que o Platão disse, a gente, como eu falei para vocês, é capaz de responder a ele, né? O Platão, quando ele apresenta aqui a discussão da República, ele não faz em termos dogmáticos, né? Como eu falei para vocês. Ele faz em termos em que ele, de certa forma, prevê, né? Porque a República também é uma obra de arte, né? Uma obra literária. Ele também, de certa forma, prevê as reações do leitor a ler certas questões, né? E ele, ao contrário, ele não pretende suavizar essas reações, em momento algum. Ele não pretende justificar excessivamente aquilo que causa choque, por exemplo, né? Mas, como eu falei, quando a gente se sente capturado por um tema da discussão da República, a gente se torna obrigado a respondê-lo nos termos da discussão, né? Então, por exemplo, aqui, né? Abdicar-se de si mesmo, no sentido que o Yoshioida propõe, talvez seja também a essência daquilo que o guardião faz para governar a cidade,
né? Porque ele governa simplesmente para o bem do outro, né? De certa forma. Claro, para o bem da cidade como um todo, né? Mas ele próprio não se identifica com a cidade, né? O bem não é para ele, entendem? O bem é o outro. Mas, então, ou seja, a maestria da técnica é a mesma, né? Do ator que consegue abdicar-se dos fios, de certa forma, e mostrar com excelência aquilo que ele está fazendo. Mas, enfim. Então, achei legal a gente ter levantado essa discussão sobre a mimesis, né? Sobre a imitação, que era o que estava faltando no livro 3, né? Para a gente comentar. Ok? A gente tem 15 minutinhos, mais ou menos. Eu acho que dá para fazer o finalzinho do livro 3, tudo bem? E aí, no próximo encontro, aí sim a gente passa definitivamente pro livro 4, tá? Porque a questão é que eu não queria que a gente perdesse o fio da meada, tá? Então, vamos lá. Um vínculo para a gente entender também essa função da mimesis para o Platão é que ele diz que a estética, né? Então, o esforço de se apresentar algo belo deve estar vinculado ao esforço de se apresentar algo bom, né? A gente já viu nos encontros passados que para os gregos, né, uma mesma palavra define aquilo que é bom e aquilo que é belo, né? Aquilo que é bom e aquilo que é bonito, que é kalos, né? Então, tanto a arte, né, como a educação dos guardiões deve visar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Por isso que quando ele fala, por exemplo, da boa música, né, no sentido, né, arte das musas, é também a bela música, né, vice-versa. Certo? Então ele diz basicamente o seguinte, né, que em qualquer tipo de arte, qualquer tipo de técnica, né, e a imitação aqui, né, a atuação é tida também como um tipo de técnica. A gente tem uma boa postura que gera um bom efeito e uma má postura que gera um mau efeito, né? A boa música, né, a boa técnica que ele coloca é a técnica de você deixar o ambiente o mais belo possível, né? Então, por exemplo, aqui, olha a extensão da educação das musas, né? Acho que eu já li esse parágrafo para vocês, mas só retomando, né? Ele diz aqui, ó. Será que devemos somente vigiar os poetas, obrigando-os a criar no interior de seus poemas a imagem do bom caráter, ou impedir que os componham em nossa cidade? Ou impedir que os componham em nossa cidade? Ou também aos outros artífices devemos vigiar e proibir que em suas obras criem esse mau hábito, intemperança, baixeza, indecência, quer nas imagens de seres vivos, quer nos edifícios, quer em outra obra de arte, né? Enfim, então, basicamente, a extensão da crítica dele não é simplesmente a arte poética, né, da forma como é apresentada, mas toda a arte imitativa como um todo, né? Então, por exemplo, a arquitetura, ela deve ao máximo representar uma expressão daquilo que é belo, né? E consequentemente daquilo que é bom. Da mesma forma como qualquer outra coisa, né? A escultura, enfim, a pintura e por aí vai. Né? Todas as artes. E o Glaucon diz, né? Aliás, né? O Sócrates pergunta: será, Glaucon, disse eu, que a educação pela música é muito eficiente, principalmente porque o ritmo e a harmonia penetram no íntimo da alma e com muita força a tocam, e trazendo-lhe a elegância também lhe empresta uma postura elegante, se é bem educada. E se não for, dar-se o contrário, né? Então, os efeitos da arte. Né? E basicamente a consequência disso, né? A consequência que o Platão quer que essa educação traga para os guardiões é que muito cedo eles consigam diferenciar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Esse discernimento entre vícios e virtudes. Certo? E depois da educação musical, os jovens partem para ginástica.
né? E a ginástica tem as mesmas características do que a música, ou seja, uma simplicidade, né? E você se ater realmente àquilo que é o bom, né? Na situação daquele momento. O bom, por exemplo, na ginástica, para os guardiões, seria uma robustez física, independente das condições a que eles fossem submetidos, né? Então, por exemplo, o atleta, ele tem uma robustez física, mas ele depende inteiramente de uma dieta, da prática de certos exercícios, de uma condição de treino, etc. Agora, o guardião, como guerreiro, teria que ter uma boa condição física, mesmo em campanha, mesmo em escassez de alimento, por aí vai. Pode falar, Cássia. Tá me ouvindo? Sim. Então. Então, quando ele fala da educação pela ginástica, o uso da ginástica, ele não está mirando Olimpíadas, não, porque eles são o povo que criaram os campeonatos atletas, né? Que não é a Olimpíada como a gente entende hoje, mas já tinha o atleta, né? O jogava o disco, que pulava mais alto, que corria mais rápido. Não tem a ver com isso. Isso é uma outra formação. Para atleta é outra formação. Sim. Ele até considera a formação do atleta uma formação de excelência física, digamos assim, mas qual é o problema? Se ele perde as condições de treino, as condições ideais para a prática da arte dele, a excelência diminui proporcionalmente, né? O guardião, ele deve ter uma excelência grande no desempenho físico, mesmo em condições adversas, né? Esse é o ponto, tá? Não entendi. Não entendi. Quer dizer que, peraí, o atleta não pode ser guardião porque ele vai estar se dedicando para a Olimpíada e ele não vai conseguir se dedicar para ser guardião. Mas ele só vai ser guardião depois dos 50 anos? Não dá tempo? Então, é que assim, o guardião depois de 50 anos é aquele guardião perfeito, né? Que passou por todas as provas, enfim, né? O guardião que ele está falando aqui ainda não é o guardião perfeito, é o guardião militar, né? É a classe militar, tá? Por isso toda a atenção também no desempenho robusto da ginástica. Tá? O atleta, ele não poderia ser um guardião nesse sentido, porque se ele tivesse que abrir mão da dieta dele, dos treinos regulares, etc., ele não conseguiria ter o mesmo tipo de excelência física, né? Até porque a excelência física dos guardiões está voltada ao combate, né? E a do atleta está voltada a um certo tipo de atividade externa. Mas nada exclui também que haja Olimpíadas ou algo do tipo, né? Aqui também, na Calípolis, né? Na cidade ideal. Tudo bem? Eu não achei ainda no texto esse nome, eu estou aqui caçando. É que a minha edição, acho que é uma que a tradução não é excelente, mas quando ele fala Milos, né, que é o nome da cidade, essa palavra eu queria grifar, eu não acho. Tá. Ela está no livro 3 já? Vou caçar no livro 3. Na verdade, 3, então. Tá no começo. Na verdade, é uma palavra que só está no texto grego, né? Calípolis. É basicamente cidade boa em grego, né? É uma junção de duas palavras. Kalos, né? Kali para eles é boa. Kali para os hindus é a Kali Yaga, que é a sombra, né? Maravilhosa. A deusa lá. Mas é uma deusa boa. Cidade boa. Né? Quando ele fala, por exemplo, quando ele faz a distinção da cidade dos porcos e da outra cidade, essa outra cidade é Calípolis, né? Então a cidade dos porcos então é Calípolis. Pode ser que não tenha sido traduzido aqui. Tá bom, meu querido. Mas é uma palavra que está no texto grego só. Uma palavra em grego. Chique, né? E Milos, você falou a palavra Milos. É essa aqui? Milos? Milos, ou eu entendi errado? Acho que eu não falei Milos, não. Não sei o que você entendeu. Entendi errado. Esquece. Então é isso. Tá. Ok? Então, o que vai perseverar nessa educação é a simplicidade e a robustez. Já estou em Gigi. Tá. Cadê a onça?
Ele faz aquela distinção, né, da atividade médica. Então, ele faz, né, toda uma questão acerca da medicina, justamente para evidenciar uma questão que também é central no livro, né? De que o trabalho, ele é o meio pelo qual as pessoas se inserem na sociedade, contribuem para ela e vice-versa, né? Logo, se o trabalho não for executado nessa cidade, né? O que acontece? O indivíduo ele se torna desconexo, né? Ele se torna desconectado das relações dos cidadãos. Então, qual que é a crítica dele a um certo tipo de medicina, a um certo tipo de atividade que busca desconectar o indivíduo da relação de trabalho dele? É que ele diz que, ora, alguém vivendo nesse tipo de cidade, onde a natureza dele é intimamente vinculada ao trabalho que ele presta, a vida dele acaba perdendo, de certa forma, o sentido de ser, né? Porque ele não tem como ser sozinho, né? Em certa medida, tá? Então, qual que é a crítica dele aqui, né? Ele fala, por exemplo, de um sábio, né, da ginástica, de um mestre de ginástica, que ele desenvolve uma doença crônica, uma doença, enfim, incurável, né? E ele teria de morrer jovem, né? Até. Só que através de exercício, de dieta muito bem regulado, ele consegue viver, chegar até a velhice, né? Mas para isso ele tem que se apartar de tudo, né? Ele tem que deixar de trabalhar e tal e focar inteiramente no cuidado físico. E o Platão diz, ora, né? Nessa cidade esse tipo de vida seria rejeitável, né? Porque uma vida focada inteiramente no cuidado ao, ao corpo, né? Ela acaba perdendo o sentido de ser, né? E ele diz aqui, imaginando que um carpinteiro, né, tivesse que, para viver, se deslocar da sua atividade, talvez para ele fosse muito mais vantajoso se dedicar até o resto da vida para a sua atividade e ir embora mais cedo por conta dessa doença, né, diz aqui. Ok? Então, mas só o ponto é o seguinte, né, que a relação de trabalho, né, na cidade é aquilo que vincula o indivíduo às relações da sociedade, né? Certo? Então, a ideia de medicina que Platão, nesse momento, é uma medicina que busca tratar do corpo de uma forma que ele permaneça vinculado a uma realidade plausível, né? Então, por exemplo, uma dieta. Uma dieta não pode ser aquela dieta fantástica, assim, né? Mas é uma dieta que se adequa ali às condições de vida da pessoa naquele momento, né? Ok? Então, sei lá, enfim, acho que deu para entender, né? Deu para pegar. Deu. As condições de vida da medicina devem ser adequadas ali, à situação. Ok? Um amor excessivo ao corpo é prejudicial nesse sentido. É os excessos, né? Que ele está se referindo aos excessos. Aos excessos. Outra coisa importante nesse finalzinho do livro 3 é do treino da disposição natural. Então, Platão ele diz, né, os seres humanos eles têm uma natureza da qual nós chegamos ao mundo, né? E essa natureza ela não se basta a si mesma, né? Ela precisa de treino para ser desempenhada de uma maneira útil à sociedade. Então, vamos imaginar os guardiões, né? Os guardiões, por natureza, eles têm aquilo que, na minha tradução aqui, né, tá como ímpeto, né? Um ímpeto natural. Que é uma espécie de ira natural, né? Num bom sentido, né? E ela, se não for treinada, ela pode gerar uma excessiva rusticidade da pessoa, não? Ela pode se tornar uma pessoa muito rude, muito áspera, muito, sabe, desajeitada, e, enfim, né? Sabe, vocês já trombaram com alguém do tipo, né? E muito rústico, né? Muito rústico. Bem intencionado, sabe, de bom coração, muito rústico. Essa virtude, ela vai ser treinada, né? A virtude natural vai ser treinada. Se ela for condicionada
pela má música, pela má educação musical, né? E pela má ginástica também, ela gera uma tensão exagerada no corpo, né? A pessoa se torna extremamente irritada, colérica, excessivamente, enfim, né? Então, fortalece exageradamente esse lado da irascibilidade. Né? Se ela for treinada com a boa música, se ela for condicionada com a educação dos guardiões, portanto, né, ela deixa de ser ímpeto e se torna aquilo que Platão chama de coragem, né? A virtude da coragem. Então, a virtude, ela é o treino de uma disposição natural, ok? Falando em termos simples, certo? Qual que é a metáfora que o Platão usa? A metáfora é de um instrumento musical. Imagina uma corda de um instrumento musical, né? Se a corda estiver bem ajustada à finalidade do instrumento, ela vai soar harmônica num todo, né? Agora, se ela estiver exageradamente frouxa ou exageradamente apertada, ela vai destoar do todo, né? O todo aqui que o Platão fala não é nem o todo da cidade nesse momento, né? O todo do próprio indivíduo, né? Certo? É como o caminho de Buda, né, Henrique? Exato. Buda tem essa exato. experiência. Se a corda estiver muito puxada, arrebenta. Se estiver muito frouxa, não sai som. O caminho do meio. Sim, inclusive é a mesma metáfora. É a mesma metáfora que eles usam no instrumento musical. Usar o instrumento musical de corda. Aqui os estudiosos dizem que sobretudo aqui, né, que se dá uma influência pitagórica, né, no Platão, porque o Pitágoras era também essa figura, né, do caminho do meio, da educação musical, sendo como a harmonia, né, sobretudo. Aqui a gente vê nessa parte aqui do livro 3, 809 em diante, né, a gente vê que predomina, sobretudo, o vocabulário musical, né? Então, ele vai falar de tensão das cordas, de harmonia, de composição, né? Enfim. Tá? E olha que engraçado, né? Ele diz isso para 2 exemplos de pessoas, né? Vamos imaginar alguém a quem falta ímpeto, né? Então, alguém naturalmente mole, né? Alguém naturalmente, assim, muito soft, né? Que a gente falaria hoje. Se essa pessoa for educada com educação musical exagerada, ela vai se tornar excessivamente melindrosa, excessivamente mole, sedentária, né? Enfim, Platão coloca aqui. Agora, se ela for reequilibrada por essa educação musical visando o ímpeto, a coragem, né? Ela vai se tornar na mesma medida, né? Dos seus sentimentos. Então ele coloca aqui, ó. Quando alguém permite que a música da flauta o encante e faça que por seus ouvidos, como por um funil, as harmonias doces, suaves e lânguidas que há pouco falávamos, se derramem em sua alma e passa a vida toda cantarolando-as, deslumbrado com o canto, se a princípio tinha alguma impetuosidade, como a uma peça de ferro, ele a tempera e de rude que era, torna útil, né? Quando, porém, não para com isso, né, e continua sobre esse encanto, logo a seguir vai se liquecendo e esvaindo até que seu ímpeto se esgote, extirpando-o como se fossem os nervos de sua alma, e ele cria um lanceiro frouxo, né, um lanceiro frouxo. Então, ou seja, a pessoa ela deve ter o deleite musical, né, essa formação musical até um certo ponto. Se passa do ponto, né, ela perde esse ímpeto, né? Tá? Isso dos dois jeitos, né? Tanto para quem já tem muito ímpeto, quanto para quem falta o ímpeto. Tá? Uma pessoa rude, por exemplo, ele diz, né, se torna um inimigo da discussão, uma pessoa estranha às musas, né? Enfim, ou seja, alguém alheio, né, à filosofia, ao amor ao conhecimento, portanto. Né? E tanto a música e a ginástica, esse é o ponto, né? Elas servem não exatamente à alma e ao corpo. Né? Ele diz que isso é uma distinção banal. Não é porque a música vai servir à alma e a ginástica vai servir ao corpo. Não. As duas vão servir à alma.
A diferença é que a música vai servir a filosofia, né? E a ginástica vai servir à impetuosidade, tá? Mas os dois servem a alma. E a música e a ginástica servem, né, aqui lendo Platão, para que essas atividades se harmonizassem e atingissem o nível adequado de tensão e relaxamento, né? Então a ginástica visa tensionar e a música visa afrouxar quando necessário, né? Esse ímpeto, digamos assim. Certo? Depois, eu sei que a gente está passando um pouquinho do tempo, né? Mas só para a gente conseguir terminar o livro 3. Depois, o que acontece? Aí sim, ele vai distinguir os guardiões, guerreiros, dos comandantes da cidade. Porque justamente, ora, é na classe dos guardiões que a gente tem essa união perfeita entre impetuosidade e amor ao conhecimento. Então é deles, dessa classe, que deve se destacar aquele que deve ser mais apto ao comando da cidade, né? Aí ele diz aqui, né, que deve ser o melhor entre eles, que deve ser uma pessoa mais velha, né? Enfim, ele vai tentando fazer uma definição, né? E aí, qual que é a metáfora que ele usa, né? Ele diz o seguinte, que a formação do guardião, ela deve ser feita do mesmo modo como que um tintureiro pinta uma peça de roupa, né? Como é que ele pinta uma peça de roupa? Quando o tintureiro vai pintar uma peça de roupa, ele não pinta ela da cor que ele quer de imediato, né? O que ele faz? Ele pinta ela de branco, trata a tinta para que ela receba uma outra tinta de uma forma mais perene, e aí sim pinta ela com a tinta que ele deseja, né? A educação dos guardiões é a mesma coisa, né? Porque quando o tintureiro faz isso, ele evita que na lavagem, né, que no sol, nas condições que a roupa vai ter, ela perca a tinta, né? E eu vou ler aqui a parte que o Platão vai falar acerca disso, né? Deixa eu só achar aqui. Essa parte da pintura de roupa não é no livro 4? Eu acho que talvez seja. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu não tô achando. Eu vou separar para vocês e vou mandar lá no grupo a passagem, tá? Mas é basicamente desse mesmo modo, né? A educação, ela visa fazer com que eles tenham uma opinião perene, né, acerca daquilo que é o bem da cidade. E que essa opinião não se dissolva facilmente nas intempéries que eles vão sofrer na vida. Então, nas dificuldades, com o tempo, né? Com o tempo as pessoas mudam de ideia, né? Para o Platão, para o Guardião, isso não seria adequado, que com o tempo ele mudasse de ideia sobre o que é o bem da cidade, né? Não. Então a prova do tempo ele precisa ser a prova do fascínio e da dor, né, causados por experiências traumáticas. Essa cor deveria permanecer, né, também. E aí, então, no finalzinho do livro 3, ele diz sobre a consequência de tudo, né, a consequência da educação do guardião para a vida dele, né? E é uma parte muito muito comentada da República, né? A gente mesmo comenta várias vezes em aula, né? Sobre quem é o guardião, o que ele faz na cidade e tal. Então eu vou ler aqui esse último parágrafo do livro 3. Então o Platão diz assim, né? O Sócrates diz o seguinte: vê então, falei eu, se é mais ou menos assim que eles devem viver e morar para que venham a ser homens dotados de tais qualidades. Primeiro, ninguém terá algo que seja propriedade sua, a não ser o estrito necessário, a não ser o estrito necessário, né? Então, uma ausência de propriedade a não ser estritamente necessário. Em seguida, ninguém terá moradia ou dispensa para onde qualquer um não tem acesso. Então, eles não devem ter um espaço privado, nem mesmo de guardar alimentos ou roupas ou algo do tipo.
Quanto aos víveres de que precisam os atletas da guerra, temperantes e valentes, eles os receberão dos outros cidadãos como paga pela guarda que exercem, na medida do que lhes seja necessário, para que nada lhes falte durante um ano. Então, qual que vai ser o salário dos guardiões, né, dos guerreiros? Comida, né? O salário deles vai ser comida para um ano, tá? Recebido dos outros, da classe produtiva, né, como uma paga por um serviço de guarda. Frequentarão as refeições públicas e, como se estivessem alojados em acampamento de guerra, terão vida em comum. Devem saber que ouro e prata, algo divino, procedente dos deuses, eles têm para sempre na alma, e para nada mais precisam do ouro e da prata dos homens, que é impiedade contaminar a posse do ouro divino, misturando-a com a do ouro humano, porque muitos crimes foram cometidos por causa da moeda cunhada pelo vulgo, enquanto o ouro que eles têm dentro de si é puro, né? Então ele diz o seguinte, olha, você já tem ouro e prata na sua alma. Então, ou seja, tendo ouro e prata na sua alma, ouro divino, ouro puro, ele não pode ser misturado com o ouro do vulgo, né? Porque se misturasse esse ouro, né? Ou seja, o ouro material com o ouro imaterial, crimes, enfim, não encaixaria, né? Um corrompe o outro, né? Mas basicamente o que ele diz é o seguinte, ele diz aqui o seguinte, né? Que eles não devem ter posses e nem tocar no ouro, né? Como ele vai falar aqui mais para frente. Ele diz, ó, na cidade, porém, só a eles será vedado, né, o proibido, então, lidar com ouro e prata e neles tocar. Não poderão ficar sobre o mesmo teto que eles, usá-los como adorno e beber em taças de ouro e prata. Assim salvariam a si mesmos e a cidade. Se eles, porém, adquirissem terra própria, moradia e dinheiro, viriam a ser administradores do patrimônio familiar e agricultores em vez de guardiões, e se tornariam hostis proprietários em vez de aliados dos outros cidadãos. Odiando e sendo odiados, tramando ciladas e sendo vítimas delas, passarão toda a vida temendo muito mais os inimigos de dentro do que os de fora, correndo até a beira da ruína, eles próprios e os outros cidadãos. Em razão disso tudo, afirmaremos que são essas as disposições que os guardiões deverão tomar sobre a moradia e outras coisas. Será isso que vamos legislar ou não? E o Glauco responde, né? Será bem isso. Ok? Então assim termina o livro 3, com essa definição da vida dos guardiões, né? Vida privada dos guardiões, tá? Então, basicamente, eles não têm nada, né? Senão a comida e as roupas que eles recebem da cidade. Né? É um sacerdócio. Praticamente, né? Praticamente um sacerdócio. E como Platão estudou nas escolas de mistério do Egito, eu estou vendo uma semelhança muito grande com os grandes sacerdotes egípcios e toda essa estrutura que ele traz, né, do conhecimento dele para os guardiões e para outros também. Né, que é o doar-se totalmente, o que importa não é o indivíduo o que importa é a prole, é o Egito, ou uma das cidades, assim. Eu estou vendo uma semelhança muito grande. Sim, sim. É que também a vida do guardião é uma vida de ascese, né? E a ascese que ele tem é a ascese ali da vida comum, né, digamos assim, mas como qualquer atitude ascética, uma atitude ascética em troca de alguma coisa, né? Por exemplo, um sacerdote, ele leva uma vida ascética, sei lá, um católico, por exemplo, não pode casar, não pode ter filhos e tal, em troca de uma relação mais próxima com Deus. Né? A relação da ascese do guardião é basicamente uma mesma coisa, né? Eles fazem isso porque é a natureza deles, né? Fazer isso, ou seja, eles se sentem motivados em fazer isso. É basicamente como se o Platão estivesse falando que os guardiões são, em certa medida, idealistas, né? Nesse sentido. Então, para eles, a vida boa é essa vida em serviço, né? Certo. E eles fazem isso em troca também, né? Do comando, né? Mas esses guardiões, eles não eram democráticos, eles não tinham um conselho onde eles iriam se orientar. Eles eram absolutistas. Então, eles comandavam a cidade
dentro dessa ética toda conquistada por essa formação, mas ele tinha o poder de dizer isso é certo, isso é errado, essa lei é assim, ou ele tinha ali um conselho de ministros e também um judiciário, era um poder absoluto ou era um poder mais próximo do que a gente entende de democracia hoje? Então, essa pergunta é muito importante, porque não é nenhum nem outro. Os dois, para o Platão, são terríveis, né? O poder absoluto e a democracia são terríveis, né, para o Platão. O guardião, imaginar o guardião perfeito, né? Ele vai falar do guardião perfeito no livro 4 e tal, mas o guardião perfeito, ele tem um conselho também, né, de pessoas, de guardiões. E ele também tem os auxiliares, né, os guardiões menores, digamos assim. Mas, mesmo assim, mesmo que o poder caiba no exercício da função do guardião, né, o Platão ele diz muito claramente no livro 4 que as relações entre a cidade, né, geram um equilíbrio de poderes. Né? Uns têm esse equilíbrio por conta da sua razão, outros por conta da força e outros por conta do número. Né? Então, essas três entidades, a razão, a força e o número, né, elas, dentro das relações de poder da cidade, conseguem se equilibrar, de forma que não existe um poder tirânico, né? E não existe um poder absolutista, de modo algum, porque as classes, entre aspas, né, o interesse, entre aspas, de uma classe chega na outra classe, porque a cidade é uma coisa só, você não tem uma divisão. O Platão, e isso ele falou no livro 3 também, né? A coisa que ele mais preza na cidade é a sua unidade. Então, essa divisão de classes que ele faz é puramente operacional. E, claro, de modos de vida e tudo mais. Mas ela é operacional para que a cidade funcione. Se você tem um abismo de comunicação de uma classe para outra, a cidade deixa de ser uma só. Percebe? Então, existe um equilíbrio entre as classes. Então, de uma forma que não é nenhuma democracia, porque o voto da maioria não é o que conta. Percebe o desequilíbrio? Se fosse uma democracia, o número mandaria. Né? Se fosse um poder absolutista, a força mandaria. Né? Agora, nessa cidade do Platão, a razão, a força e o número conseguem se harmonizar. Né? Eu vou ler essa passagem no livro 4 para vocês, onde ele diz isso, né? Mas é mais ou menos por aí. Quer ler? Assim como se harmonizam as três partes da alma, né? Ele dirá, né, no ser humano. Tá? Os instintos, a razão e o brio, né, de certa forma, eles também se equilibram, né, dentro de nós. Todos eles têm seu espaço, né? Ok? Então, acho que é isso, né? Vocês têm algum comentário? Querem fazer alguma pergunta também? Fique à vontade. Tudo certo? Bom, então é isso, pessoal. A gente passou bastante do horário, mas tudo bem, né? E tendo alguma dificuldade, né, na leitura, compreensão de algum trecho, acharam que eu estou falando algo incoerente com o texto, por favor, me mandem aí mandem aí no grupo, tá? Que a gente vai discutir. É um grupo de estudos, né? Então, vamos estudando. Tá bom? Tá bom. Boa semana, gente. Até sábado. Obrigado. Boa semana para todo mundo. Muito bom, boa semana. Obrigada.